Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre literatura e um tema bem atual, literatura contemporânea. Vamos lá? Então, pessoal, falando acerca da definição do que é contemporâneo, eu peguei esse significado aí do Dício, do dicionário online, e aí você pode verificar outras definições e a gente vai observar vários significados relacionados a essa palavra. Então, o mais usual, quer dizer, o mais comum, é aquele do tempo atual, que acontece ou tem seu início no presente, no tempo em que se está vivendo. No caso, literatura contemporânea, o dicionário acaba por utilizar essa nomenclatura, tá? Então, quando nós falamos de literatura contemporânea, há uma controvérsia, quer dizer, não há um consenso de conceituação, principalmente de tempo de produção, quer dizer, quando inicia o modernismo, a gente sabe, quando ele conclui, alguns autores, críticos literários, dirão que o modernismo ainda acontece até os dias atuais. Já o contemporâneo não tem uma data específica de início, mas a gente pode falar aí de uma vertente, literária, em que a gente tem várias tendências que se desenvolvem no Brasil e que podem ser percebidas atualmente aí, tá? Então, quando nós falamos de contemporâneo, é isso. Então, pessoal, eu trouxe aí o contexto histórico bem rapidamente, tá? E aí, o primeiro aí é a Guerra do Vietnã, depois os árabes versus israelenses, e aí a gente tem aquela onda de terrorismo, todas aquelas situações, aqueles crimes, enfim, relacionados aos terroristas. A gente também tem o consumismo, né? Essa associação ao capitalismo, ao neoliberalismo, e a construção de Brasília, quando nós falamos de Brasil. Então, a gente tem um processo aí de modernização do país, e aí a gente tem outro problema que são a corrupção e escândalos associados aí, atrelados à ditadura militar, que acontece de 1964 a 1984. Então, nesse período de ditadura militar, é interessante até que a gente faça uma fala, é que muitos escritores fazem as suas produções literárias em situação de exílio, quer dizer, eles estão aí meio que às escondidas, exilados aí em outros países por questões políticas mesmo. Então, a partir daí, a literatura ela é usada como uma forma de denúncia social, de crítica ao sistema de governo. Então, a gente pode falar aí da literatura nessa perspectiva, tá bom? E aí, depois a gente vai ter uma aula acerca de denúncia social, acerca desse papel tão importante da literatura. Então, fica com a gente nas aulas seguintes, tá? E aí, a gente tem o processo de redemocratização. O que é redemocratizar? Retomar para o povo o poder, quer dizer, a gente tem aí agora, novamente, um governo em que o povo decide quem irá governar o país. Então, a gente não tem mais uma ditadura, uma imposição ali política, e a gente volta ao presidencialismo, tá? Que aí é o sistema de governo do país que perdura até hoje. As características principais, e a gente vai abordar de forma também bem sucinta, afinal, o objetivo dessa aula é trazer um panorama, quer dizer, uma visão geral dessa modernidade, apesar de ela se dividir aí, a gente terá outras aulas bem detalhadas. Primeiro é a pluralidade de tendências e conteúdos, quer dizer, nós não temos agora no contemporâneo uma única tendência, um único foco ali que se sobressai. A gente tem várias tendências que se desenvolvem simultaneamente e que tem grande valor aí acerca de conteúdo aí de produção literária e nas artes também, que são bem importantes para esse período.
Temática político-social, como eu já falei para vocês, abordei, e o experimentalismo formal também é muito comum. A gente vai ter uma produção do conto e da crônica que ganha destaque. Até então a gente não fala tanto de crônica, a gente até fala de conto, mas de uma forma bem, como eu poderia dizer, suavizada, não aparece assim de forma tão intimista. E a crônica ela vai surgir mesmo e ser abordada aí, é o gênero aí do contemporâneo, tá? A gente tem a linguagem cinematográfica, a violência urbana é bastante retratada e a subjetividade, tá? E aí eu trouxe o concretismo, que é uma das tendências, tá? Que acontece aí de 1950 a 1960, a inovação e mistura de artes, tanto artes plásticas quanto música, dança, arquitetura. A gente tem a nós temos o verbivocolovisual, que é uma palavra que, quando eu mostrar para vocês a produção aí do concretismo, vocês verão. Então, as palavras, elas são distribuídas na folha de papel. Quer dizer, eu não tenho mais aquela estrutura bonitinha, fixa, organizada do texto. Então, as minhas palavras, elas serão distribuídas na folha de papel. É tanto que o recurso visual é bastante explorado aí nessa produção literária, tá, pessoal? E aí a gente tem aí uma característica, é a ausência de versos, textos e linearidades, tá? E aí os principais autores, a gente tem o Décio, o Augusto de Campos e o Haroldo de Campos. Eu trouxe para vocês aí um exemplo do concretismo, tá? Que é um poema, de fato, de caráter mais visual, em que a gente tem, logicamente, a presença do verbal, mas esse verbal, ele aparece de forma bem visual, de forma bem subjetiva, quer dizer, o leitor, ele interpreta da maneira que ele acredita ser a correta, tá? E aí a gente pode falar do decompõe, monta e desmonta as palavras, permitindo múltiplas leituras em seus poemas. Então a gente tem uma subjetividade muito grande, continuando aí a perspectiva dos escritores já falados, tá? Então eu tenho uma imagem de um poema aí concretista do Augusto de Campos. A gente tem outras tendências aqui, que é a poesia praxe, o poema processo e o poema marginal, tá? A gente vai ter uma outra tendência que será abordada posteriormente, mas fica para um outro momento. Vamos falar agora do poema praxe. Ele é um estilo trabalhado por poetas que divergem dos poetas concretistas. Na verdade, a gente tem aqui uma valorização da palavra, quer dizer, não precisa ser tão extremista, colocar ali a distribuição das palavras na folha de papel sem muita ordem. Eles seguem uma certa ordem de uma maneira mais contida. No entanto, a gente observa essa inovação, tá? E aí eu tenho Forca na Força, tá? Do Mário Chamier, que diz assim: a palavra na boca a palavra força. A forca da palavra força, a palavra rolha fofa. A rolha fofa sem força, a palavra em folha solta. Então, observa, inclusive pela dicção maravilhosa da professora, vocês perceberam, que esses poemas, essas produções, elas têm um caráter bem específico de trocadilhos, quer dizer, que você brinca com as palavras, criando, de fato, essa característica da literatura, tá? E aí a gente tem o poema Processo. Esse poema, gente, ele é mais radical, tá? É uma versão mais radicalizada do concretismo. É tanto que a gente tem a distribuição aí de forma bem mais detalhada, bem mais trabalhada dos signos visuais, que são os elementos visuais. Esse poema aí, intitulado Numéricos, de Vladimir Dias Pino, ele data de 1960 e comprova, de fato, essa radicalidade dessa produção literária, tá?
A gente também tem a poesia social, que é feita com uma linguagem simples, aí busca tematizar os problemas da sociedade contemporânea. Na verdade, essa produção, e quando a gente fala de problemas sociais, a gente já observa isso desde lá, resquícios do Barroco. Eu acredito que a partir do arcadismo, lá, a gente, no período da Inconfidência Mineira, a gente já observa essa produção literária de denúncia social, mas aqui a gente tem o foco na poesia também, não que as obras relacionadas à prosa não se desenvolvam, elas se desenvolvem sim, com muito êxito, para falar a verdade, mas aí a gente já tem essa produção e que ela segue e continua aqui no contemporâneo, tá? E aí a gente tem a Arte de Amar, do Tiago de Mello, que diz assim: não faço poemas como quem chora, nem faço versos como quem morre. Quem teve esse gosto foi o Bardo Bandeira. Quando muito moço, achava que tinha os dias contados pela tísica e até se acanhava de namorar. Então, a gente tem aí um poema social, tá? E aí a gente tem a poesia marginal, que também é produzida artesanalmente, quer dizer, a gente tem a produção mão a mão, não tem a divulgação em panfleto, mas a produção mão a mão mesmo, tá? Sendo muito diversificada, abre espaço a diversos temas e formas. Aí a gente tem o soneto da Ana Cristina César. Diz assim: pergunto aqui se sou louca. Quem quer saberá dizer. Pergunto mais se sou sã e ainda mais se sou eu. Que uso o viés para amar e finjo fingir que finjo. Adorar o fingimento fingindo que sou fingida. Então, observa aí a repetição do verbo aí do fingir, tá? Aparece constantemente nessa produção. E aí eu chego à questão para vocês. Então, observa que até aqui a gente viu que quando a gente fala de contemporaneidade, de literatura contemporânea, a gente tem várias vertentes, várias áreas de abordagem, de atuação. Então, o Enem aborda bem, tá? Quando você observa quais são os assuntos que mais caem, as temáticas que mais são abordadas, a gente observa a literatura contemporânea, lado a lado aí com o realismo, tá? Com o modernismo, que tem uma produção bem expressiva. E aí essa questão aí é do Enem de 2017. O título é Contra Narciso. Diz assim: em mim eu vejo outro, e outro, e outro. Enfim, dezenas. Trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você. Você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Aí do Paulo Leminski, tá? Que também é um dos escritores. Vamos à nossa questão, entender o que a pessoa que produziu essa questão, que o Enem queria da gente, tá? Então vamos lá, diz assim: a busca pela identidade constitui uma faceta da tradição literária, redimensionada pelo olhar contemporâneo. Gente, o que é tradição literária? Quando a gente fala de tradição literária, é algo consagrado, algo que divulgado, disseminado, que aparece aí nas academias. Quando nós falamos de literatura, é importante que você saiba que é uma informação adicional e que de repente vai te ajudar a entender muito como a gente tem os clássicos da literatura brasileira, como Dom Casmurro e outras obras aí bastante importantes, é que isso acontece nas academias, nas universidades. Eles fazem uma análise daquela obra, identificam a importância daquela obra para a literatura brasileira,
para a formação da literatura brasileira. Começa-se a divulgar isso, principalmente nos cursos aí de licenciatura de língua portuguesa, em que a gente tem disciplinas específicas de literatura. Então, essas obras elas acabam por ser abordadas e se tornar aí tradição literária, não somente pela aceitação do público, mas pela característica mesmo ali abordada, pelas minúcias, pelos detalhes da produção, pela importância da obra, tá? No poema, essa nova dimensão revela Então, observa que a gente está falando sempre novo, contemporâneo, novo. Então, a gente tem uma nova dimensão, uma nova forma de mostrar aqui uma tradição literária, uma redimensão, tá? Vamos lá. Revela o quê? Letra A ausência de traços identitários. Letra B, a angústia com a solidão em público. Letra C, valorização da descoberta do eu autêntico. Letra D, percepção da empatia como fator de autoconhecimento. E letra E, impossibilidade de vivenciar experiências de pertencimento. Então, a gente tem aqui uma percepção da empatia como fator de autoconhecimento. Observa que a produção ali, ela tem sempre voltada para o eu, para o nós, para o agente. Então, a gente tem a percepção aí da primeira pessoa muito presente, tá? Então, a gente tem essa percepção de empatia. Então, resposta correta aí, letra D, tá? Vamos a mais uma questão. Esse texto vai até curtinho, né? Mas não se preocupa que o próximo ele parece ser um pouquinho extenso, mas vamos lá, calma, você tem que treinar para o Enem, inclusive fazendo simulados e aí fazendo planos de estudo, tá? Então, continua. Essa questão, ela é do Enem de 2019. Diz assim: é de morte, só vai. Morte é de morte. Detetive particular. Está na plaqueta. Tem o escritório numa galeria de Copacabana entre um fliperama e uma loja de carimbos. Dá só para o essencial, um telefone mudo e um cinzeiro. Mas insisto numa mesa e numa cadeira. Apesar do protesto das baratas, elas não vencerão. Comprei um jogo de máscaras. No meu trabalho, o disfarce é essencial para escapar dos credores. Outro dia, entrei na sala e vi a cara do King Kong andando pelo chão. As baratas estavam roubando as máscaras. Espisoteei meia dúzia. As outras atacaram a mesa. Consegui salvar a minha Bic e o jornal. O jornal era novo, tinha só uma semana, mas elas levaram a agenda. Saí ganhando. A agenda estava em branco. Meu último caso fora com a funcionária do Erótica, a primeira ótica da cidade, com a balconista topless. Acabara mal. Morte é de morte. Está na plaqueta. Então, aí é do Veríssimo essa produção, tá? Vamos lá, questão. Aí a gente tem uma crônica, como eu falei para vocês, as crônicas agora no contemporâneo entram com tudo. E se você não sabe o que é crônica, duvido que quando eu falei lá atrás você ficou pensando, mas o que é crônica, professora? Conto ainda vai, que a gente escuta no jardim os contos de fadas e outras histórias aí. Mas o que é crônica? Gente, crônica é um gênero textual que aborda temas do cotidiano. Lá vai outra palavra. Cotidiano, professora? Temas do dia a dia, tá? Então, de uma forma literária. Vamos lá ao comando da questão. Nessa crônica, o efeito de humor, quer dizer, o que torna ela engraçada, é basicamente construído por uma letra A. Segmentação de enunciados baseado na descrição dos hábitos do personagem. Letra B. Ordenação dos constituintes oracionais, na qual se destaca o núcleo verbal. Letra C. Estrutura composicional, caracterizada pelo arranjo singular dos períodos. Letra D. Sequenciação narrativa, na qual se articulam eventos absurdos. E letra E.
seleção lexical, na qual predominam informações redundantes. E a nossa resposta aqui é uma sequenciação narrativa, tá? Então, os eventos, eles, além de serem absurdos, eles acontecem de forma... ele muda muito de assunto muito rapidamente, não é? Então, quando a gente fala de crônica, a gente tem uma sequenciação narrativa. Então, portanto, a nossa resposta, letra D, pessoal. Então, a nossa aula fica por aqui. Se você ainda está com dúvida, continua com a gente. Nós teremos outras aulas, tá? Também você pode acessar a nossa plataforma Eduque Acre, tá? Acessa, entra lá, vê o vídeo novamente, pausa, anota, tá bom? Até a próxima!